Só aguardando um tempinho ali. Beleza, então, dando continuidade, a gente já conversou a respeito de ponto de equilíbrio, né? Falamos do ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio financeiro e ponto de equilíbrio econômico, né? Vimos que é um conteúdo bem tranquilo. A questão do ponto de equilíbrio, da alavancagem operacional, num primeiro momento ninguém tinha tido nenhum tipo de contato ou informação a respeito da alavancagem, não é um conteúdo que vocês tivessem abordado, mas a gente viu que a questão de como fazer o cálculo também não é algo que, tipo assim, às vezes parece que o nome é mais complexo do que, digamos, a resolução, né, de cálculos. Vou comentar, então, como é que é feito o cálculo da alavancagem financeira e vou comentar com vocês como é que é feito o cálculo da alavancagem total, ou também chamada de alavancagem combinada. Passados isso, a gente vai fazer, então, alguns exercícios. Vamos lá, então vamos conversar. A alavancagem financeira, ela vai indicar, né, como diz o próprio slide ali, a capacidade ou grau da eficiência da empresa na utilização, né, dos encargos financeiros fixos para maximizar seus resultados. Ou seja, lembra que a gente falou do apoio? O apoio na alavancagem operacional é justamente o custo fixo que vai conseguir, então, que você tenha, né, de um aumento, que nem a gente viu, de um aumento de, acho que era aumento de 60%, eu tenho uma variação no meu lucro operacional, né, de 100%. Ou seja, eu aumento 50% a minha receita no lucro operacional, naquele exemplo que a gente trouxe, e eu dobrei o meu lucro. Aqui a alavancagem financeira, ele vai utilizar o que na alavancagem operacional eu tenho como custo fixo, aqui ele vai trazer os encargos financeiros fixos. Ou seja, como é que da melhor forma eu consigo utilizar os encargos financeiros fixos para alavancar, né, o meu lucro, né? Aqui no cálculo é o lucro por ação ou lucro operacional. Se eu tiver as informações de uma questão de prova, de concurso, que ele traga o lucro operacional, a gente vai chegar a calcular até o lucro operacional, até o lucro por ação, a gente vai calcular até o lucro por ação. Se não, eu vou até o cálculo do lucro líquido, a gente vai ver ali nas contas, tá? Então, como é que ela utiliza os seus encargos financeiros fixos para maximizar seus resultados? A relação que se estabelece entre as variações percentuais do lucro antes dos juros do imposto de renda e o lucro líquido do exercício. Aqui o material vai trabalhar com lucro líquido. Então, aqui eu trago um exemplo para vocês, né? Lucro antes das despesas financeiras, daí traz lá despesas financeiras no valor de 6 mil, né? Esse 6 mil é fixo, né? Vai dar o resultado, né? 30 mil menos 6 mil, 24 mil. Esse é o lucro antes do imposto de renda. E daí ele faz a provisão do imposto de renda. Aqui no caso, né? Vocês sabem que a provisão do imposto de renda ele é um percentual, né? 8.400 por 24 mil já dá para ter uma noção de quanto que é essa proporção, né? Aí lucro líquido do exercício 15.600. Aí então, aqui da mesma forma, né, que eu tinha as contas, o que acontece da alavancagem operacional? Aqui eu trago da alavancagem financeira. Então, assim, ó, eu tenho uma situação onde eu tenho lucro antes das despesas financeiras de 3 mil, despesas financeiras e o próprio imposto de renda, e aqui eu tenho as despesas financeiras, ó, sempre no valor de 6 mil. O que vai acontecer? Eu vou ter um acréscimo nesse lucro antes da despesa financeira. O meu lucro antes do imposto de renda, óbvio que vai variar, e a provisão de imposto de renda também, óbvio que vai variar, porque ela vai variar com lucro antes do IR, né? Mas o que a gente observa é o seguinte, ó, um acréscimo de 40% no lucro antes das despesas financeiras vai dar uma variação de 50%. Se eu aumentar 60% o meu lucro antes das despesas financeiras, eu vou ter um lucro líquido de 75%. Ou seja, como é que ele está utilizando, né, os encargos fixos financeiros para alavancar o negócio. Vamos ver o que mais que ele mostra. Eu não fiz aqui as contas, que as contas seriam na mesma lógica que a gente fez, né? Eu tenho, por exemplo, 27.300 dividido por 15.600 vai dar 1,75, ou seja, uma variação de 75%. Né? E aqui ele simplesmente pegou os 30 mil e aplicou, por exemplo, 1,6%, seria 60% a mais. Tá? Aí, ele vai explicando aqui o que a gente conversou, né? Que tipo assim, a alavancagem
quando a gente tem um acréscimo, obviamente é bom porque a gente tem um aumento, só que da mesma forma, né, se eu tenho uma diminuição, ó, veja que a variação aqui é a mesma, né? Se eu tenho uma diminuição de 60%, a minha variação no lucro vai ser de 75%. Então, o risco também, né? Quanto maior a alavancagem, maior é o risco. Aí aqui ele mostra como é que é feito o cálculo, a variação, né? A variação do lucro por ação, que é o LPA, dividido pela variação do LAGIR, né? Lucro antes dos juros e do imposto de renda. Aqui a nomenclatura está utilizando LAGIR, né, como o I do IR, né? Mas a gente conhece como LAGIR. Aí aqui ele exemplifica o cálculo, e acho que aqui ele tem o cálculo considerando a estimativa pontual. Estimativa pontual, o que ele fez? Ele pega cada uma das contas dos valores, né? O LAGIR era de 80, aí ele traz ali quanto é que era o LAGIR menos os juros, né? E aqui todos os cálculos aqui considerando 1 menos o imposto de renda, quanto seria para fazer o cálculo, tá? O que a gente mais utiliza, a gente vai ver ali é a questão justamente com os percentuais, né? Aqui, ó, o material, ele traz os slides com as contas, então, aquelas contas que a gente tinha ali, ó, que eu tive um aumento, deixa eu puxar aqui o slide para cá, eu tive um aumento de 60% no meu LAGIR, né, e isso variou meu lucro líquido em 75%. Eu divido os dois percentuais, né, lembrando que percentual dividido pelo percentual, corta o símbolo do percentual, né, 75 dividido por 60, 1,25. E se eu pegar qualquer uma das variações, o grau de alavancagem financeira vai dar sempre 1,25. Então, bastaria eu ter uma das variações ali que eu tive, né? Aumentou, por exemplo, ó, eu tive um aumento do meu LAGIR de 40%. Aí já descubro o lucro líquido aqui, a variação, eu já consigo achar para todos eles, vai dar sempre o mesmo valor, 1,25. Beleza? Isso é a questão da alavancagem financeira. A alavancagem combinada e total, finalizando então o nosso assunto, eu posso fazer utilizando, né, lá o meu lucro líquido, aqui ele está como lucro líquido do exercício, então ou eu vou utilizar o lucro líquido dividido pela minha variação de vendas, minha receita líquida de vendas, ou eu vou usar o meu lucro por ação, né, como numerador, aqui em cima, lucro por ação, dividido pela variação aqui, né, das minhas vendas ou da minha receita líquida de vendas. Legal? Beleza? Aí aqui ele traz um exemplo para a gente ver a ideia do total, né? Então ele traz a variação de vendas, que foi de 100 mil, teve um acréscimo de 40 mil, foi de 100 mil para 140 mil. E quanto que foi a variação no lucro líquido? O lucro líquido foi de 19 mil para 35 mil. Ou seja, né? Se eu fizesse assim, ó. Se eu fizesse assim, ó, 35 mil dividido por 19.500, deu uma variação de 1,79, né? Que é menos 1 lá, é a ideia de dar os 79%, alguma coisa, os 80% que ele trouxe aqui, para fins didáticos, né? Então ele faz assim, ó, a alavancagem total, 80% dividido por 40%. Ou seja, ele vai fazer o grau de alavancagem total, conhecida como grau de alavancagem combinada, a variação do lucro líquido pela variação de vendas totais. Professor, de onde é que pegou essa informação? Eu peguei ela daqui, ó. Desculpa, vou voltar. Peguei ela aqui da fórmula, ó. Variação do lucro líquido do exercício sobre variação do percentual de vendas. Aí aqui eu tenho, deixa eu só citar a Valéria que entrou. Aí aqui eu tenho o cálculo, ó, no próximo slide. Na verdade, fica até melhor do que na calculadora, ó. Variação de 80% dividido por 40%. Deu grau de alavancagem combinada de 2, tá? A alavancagem total ou combinada, eu posso calcular de duas fórmulas. Ou eu pego a variação, que nem está mostrando aqui para vocês no material. Esse material está disponível para vocês, tá? Por isso que eu até passei mais rápido, porque o objetivo é o entendimento. O entendimento vocês já pegaram. Aqui ele fala da estimativa pontual. Aqui ele vai trazer a informação que eu queria comentar com vocês, ó. Eu posso calcular o grau de alavancagem total ou combinada da seguinte fórmula, né? Ou da seguinte forma. Eu posso pegar o que eu tive
de informação da alavancagem operacional e multiplicar pelo grau de alavancagem financeira. Vai dar o mesmo resultado, tá? Então, aqui ele diz, ó, se eu multiplicar o grau de alavancagem operacional pelo grau de alavancagem financeira, eu acho a resposta também, tá? Aqui ele traz um exemplo, ó. Se era 3,50 o grau de alavancagem operacional e 1,33 o grau de alavancagem financeira, o grau de alavancagem total vai dar 4,67. Pode usar qualquer uma das duas fórmulas, o resultado vai dar o mesmo, tá? Então, assim, dá para descobrir de várias fórmulas, né? E o resultado aqui vai dar o mesmo, tá? Senhores, em relação aos slides, é isso. Eu quero mostrar para vocês, todos vocês já ouviram falar do ENAD, certo? Já ouviram os professores comentando a respeito do ENAD e tudo mais. Só deem uma mensagem no WhatsApp só para ver o que vocês me dizem. Eu quero mostrar um negócio para vocês. Ó, isso, né? O pessoal escreveu no chat aqui, não vou nem conseguir ler, tanto que escrever. Ó, pessoal, brincadeira. Senhores, quero mostrar para vocês uma questão aqui, ó, como ela caiu no ENAD, tá? Que é justamente lá o exame, né, nacional do desempenho do estudante, né, que ele é medido no começo e no final do curso. Então, essa foi uma questão, essa questão 1, tá? Eu quero só mostrar a questão para vocês pelo momento. Como caiu no ENAD, e ela mostrou assim, ó. Eu vou ampliar para a gente visualizar bem legal aqui, tá? Opa, apertei no botão errado, era este aqui que eu queria. Ó, questão, caiu assim no ENAD, ó. A seguir são apresentados os demonstrativos de resultados de 2 anos consecutivos de uma empresa, né? Ano 1 e ano 2, né? Então ele diz assim, ó, ano 1, receita líquida 80, ano 2, receita líquida 100. Pessoal, quanto foi a variação da receita líquida? Se você pegar, né? Eu joguei fora a minha calculadora. Se você pegar 100 e dividir por 80, vai dar 1,25, certo? Ou seja, teve uma variação de 25%, tá? Isso vocês conseguem calcular. Só que na questão do ENAD, você não precisaria nem calcular. Por quê? Porque aqui embaixo ele já trouxe, ó, a variação foi de 25%. Olha aqui o lucro operacional, pessoal. Lucro operacional era 18 mil, ele foi para 27 mil. Certo? Se você dividir 27 mil, perdão, por 18 mil, né, isso vai dar 1,5, ou seja, teve um aumento de 50%. É isso que ele já traz aqui no quadro 2. E a variação do lucro líquido é de 6 mil para 13.500, se você dividir 13.500 por 6 mil, vai dar, né, 2,25, ou seja, 125% de variação. Tá? O que o ENAD trouxe? O ENAD queria saber se a pessoa sabia o que era a ideia da alavancagem. Ele trouxe um demonstrativo de resultado, ele trouxe quanto que foi as variações, né? E ele pergunta assim, ó, e vocês veem que a pergunta é bem fácil. Com base nos números apresentados nas tabelas, verifica-se que o grau de alavancagem financeira da empresa é igual a... Então, assim, ó, vou vir aqui para cima. A alavancagem operacional, eu pego a variação do lucro operacional e divido pela variação da receita líquida. Lembram disso? Assim eu faço a alavancagem operacional. A alavancagem financeira, que é o que ele está pedindo aqui, eu vou pegar a variação que eu tive no meu lucro líquido, que foi de 125%, e vou dividir pelo quê? Na alavancagem financeira, eu vou dividir pela variação do meu lucro operacional, certo? Se eu não soubesse, às vezes eu penso assim, ó, eu vou utilizar a variação do meu lucro líquido, que é o 125, e vou dividir pela minha variação da receita líquida de vendas aqui. Quanto que foi a variação? 25. Isso eu descubro o quê? O grau de alavancagem total. Ou seja, a única coisa que se esperava aqui do acadêmico, né, em relação ao Exame Nacional do Desempenho do Profissional, aqui do acadêmico, né, era justamente se ele teve o conteúdo, né, de alavancagem na faculdade, se ele sabia
que, para mim calcular a alavancagem financeira, né, eu vou utilizar o lucro líquido, o lucro operacional. Se o cara tivesse meio na dúvida, na hora que ele vê esse quadro, essa tabela 2 aqui, o cara já logo percebe, né? Ah, já sei, professor. Eu tenho que fazer variação do lucro líquido, para fazer a alavancagem operacional, dividido pela variação do lucro operacional. Quanto que é 125 dividido por 50, pessoal? Escrevam no chat. 125 dividido por 50. Isso mesmo, né? Maria Vitória já respondeu, a Gabriela também, é isso mesmo. Então, assim, ó, vê que questão mumu lá do Enad que ele fez, né? Ele já colocou, o pessoal, né, não tinha calculadora nada, então ele já pegou, já colocou as informações, ele só queria que a pessoa dividisse os 125 pelos 50, resposta do gabarito, questão letra B. Senhores, então assim, ó, qual que é o nosso objetivo nesse momento, então, agora? Deixa eu puxar para cá. Eu coloquei um exercício como sendo o exercício do nosso encontro de hoje, tá? São 6 questõezinhas, né? A primeira questão ali, ó, é uma questão que envolve o ponto de equilíbrio econômico. Então, é a fórmula que eu tenho, né? Os custos fixos no numerador, mais uma lucratividade, dividido pelo preço de venda, menos os custos variáveis. Vocês têm o material, tem os slides também, né? A questão número 2, pede para calcular o ponto de equilíbrio. Deixa eu ampliar aqui, perdão. A questão número 2. Isso aqui são tudo questõezinhas de concurso, tá? A questão número 2, ele pede para calcular o ponto de equilíbrio do motor Fórmula 1 e do motor Fórmula 2. E pede para dizer qual que é, respectivamente, né? Ou seja, motor 1, motor 2. Aqui é o que eu comentei para vocês. Vocês vão considerar, né, a questão não só dos custos fixos, mas vocês vão considerar também as despesas fixas. Então, vocês vão utilizar todas as informações que eu tenho aqui, ó. Eu tenho o preço de venda que é 600 do motor 1, eu tenho o custo fixo de 2.000, vou lançar no numerador, a despesa fixa de 4.000 também vou lançar, e eu tenho o meu custo variável. Lembrando que aqui, ó, para mim produzir cada um dos motores, né, eu tenho 3 horas, e sendo que cada hora custa 80. Então, vocês têm que ter esse cuidado aqui, e a mesma coisa em relação à matéria-prima, certo? Vão calcular e vão fazer também. A questão de número 3, que vocês vão fazer, o que ele traz, né? Ele traz assim, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu abrir o slide aqui, eu quero mostrar um negócio. Estou dando assim uma explicada um pouquinho, para daí a gente ter um parâmetro aqui, né? Vou voltar alguns slides, tá? Ó, vou voltar um desse aqui só para a gente ter como base. Aquela questão que a gente tem lá, ela vai justamente tratar assim, ó, na questão 3, né? Ele traz uma situação e ele diz assim, ó, ele traz uma situação e ele diz, ó, se eu fizer um aumento de tantos por cento. Quer ver? Ó, vamos lá naquela questão. Ó, ele traz aqui uma situação, né? Onde eu tenho a receita, eu tenho materiais diretos, eu tenho mão de obra direta, eu tenho a comercialização, eu tenho os custos fixos, eu tenho lucro operacional. Daí ele diz assim, ó, se eu aumentar 40% nas vendas, ou seja, 40% nas vendas, o que ele está querendo dizer assim, ó, de 30 mil, é como se fosse aquela tabelinha, de 30 mil, eu vou aumentar 40% sobre os 30 mil. Então, é como se vocês fizessem aqui um segundo lado aqui na tabela, né? 30 mil com mais 40%. Tudo vai aumentar, exceto o meu custo fixo, tá? Isso aqui é uma questão de concurso, o concurso vem assim, mas só para vocês entenderem lá a lógica. Então, materiais diretos vão aumentar na mesma proporção que aumentar ali as vendas, mão de obra direta, comercialização, exceto os custos fixos. Professor, qual que é o lucro operacional? O lucro operacional ele não calculou aqui. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é assim, ó, a receita operacional menos
os custos variáveis, os custos de comercialização e os custos fixos. Vai ser igual ao lucro operacional. Vocês vão ter o lucro operacional aqui no momento 0 e vocês vão calcular o novo lucro operacional. A variação de um para outro aqui é a resposta da 3. Legal? Questão de número 4. É uma questão que vocês vão calcular a alavancagem, tá? Peço para que vocês verifiquem aqui a alavancagem considerando a quantidade produzida. E daí é isso, pessoal. Vamos fazer o seguinte, vou dar um tempo para vocês fazerem, são 6 questões, e que dê tempo para a gente resolver com bastante tranquilidade. Então, são 8h52. Vamos começar a nossa correção umas 9h25, para também não ficar tão em cima a correção? O que vocês acham? Será que até as 9h25 a gente faz as questões? Pode ser? Então tá. Eu vou dar um tempo para que vocês façam. Eu não sei, 9h30? Beleza, pode ser 9h30. Quer 9h30? 9h30. Então, assim, ó, esse questionário aqui, eu coloquei ele lá no... Beleza. Lá no Unimestre. Deixa eu ver ele aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele está aqui como nosso encontro de hoje, ó, exercício 7/4. Aí vocês clicam nele, ele vai aparecer, ó, aqui, ó. Aí vocês conseguem fazer o download dele, tá? Aí conseguem fazer as questões. Se alguém tiver alguma dificuldade, não conseguir acessar, só me avisar, que daí eu mando pelo WhatsApp, alguma coisa, vou abrir o WhatsApp. 9h30, então a gente volta, a gente vai resolver todo o exercício, depois vocês postam o material, ninguém fica com dever de casa, e daí a gente fixou o conteúdo, né? E até viu como é que é cobrado em termos de provas e concurso, tá? Se tiver alguma dúvida, pode ser que tenha alguma dúvida que a gente não consegue abordar totalmente, a resolução do exercício vai sanar essa dúvida quando a gente fizer a correção em conjunto. Bom exercício para vocês, 9h30, estamos juntos aí, continuando para a resolução desse... Professor, Oi. Rapidinho, não tem nada a ver com essa matéria, mas o senhor sabe quem é que entrega as atividades? Porque eu mandei a da semana passada, mas para mim não aparece se foi enviado ou não. Quem entrega as atividades? Eu acho que sou eu, da minha disciplina? Isso, porque assim... Então tá. O que eu fiz? Com quem tá falando? A Carla. Oi, Carla. O que eu fiz foi o seguinte, eu fui recebendo as atividades, né? Então eu tenho as atividades, só que como eu tinha um tempo maior para, digamos assim, ó, eu tinha alguns que ainda não tinham encaminhado, eu não respondi. O que eu tenho que fazer agora? Ele abre um campo para mim dar um retorno e um feedback para todo mundo. Então eu tenho que dar um retorno para dizer assim, ó, recebi tudo certinho, pontuou. O que eu quero fazer? Eu quero pontuar para que vocês ganhem aquele ponto a mais. Então eu vou fazer isso já com a planilha do Excel para ir já somando, porque daí eu tenho as atividades e trabalhos. E daí eu quero que vocês já tenham esses 2 pontos que eu vou ter tipo como se fosse o ponto da produção textual de vocês, que eu tenho a prova que vale 6, eu tenho a produção textual que vale 2. Então essas atividades que a gente está fazendo vai valer 2. Então daí a pessoa já vai ter esses 2 pontos. Gostaram? Então tá. É só tá. Porque eu não sei dizer se eu mandei ou não, porque eu apertei no botão, só que não aparece nenhuma confirmação para mim que foi enviado. Daí eu queria ver, entendeu? Eu tive em outras turmas que o pessoal até me perguntou se tinha visto. Eu vejo, na aula passada, eu já vejo e já te dou um retorno a respeito da entrega desse trabalho daí, da aula passada, tá? Se por algum acaso não entregasse alguma coisa, sem problema nenhum, daí a gente vê, ou para pontuar, ou para entregar daí, para ficar direitinho, tá bom? Então tá. Obrigada. Beleza? No mais, tudo certo, pessoal? Então tá, vou parar de gravar agora, retorno às 9h30, tá? Mas eu vou ficar online aqui, tá? Vou ficar online com vocês. Valeu!